Paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCB Hinos Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um vídeo de carona comigo. Aqui você é meu passageiro preferido, então aperte seus cintos e uma boa viagem. Meus irmãos, o assunto que eu quero abordar hoje me fizeram uma pergunta. Alguém que não é da congregação, não vou dizer que é alguém que não é crente, né? Alguém que ele é de outra denominação, né? E ele falou assim pra mim: qual que é pior? O camarada frequenta a igreja a vida toda, sempre frequentou, sempre foi ali certinho. Aí do nada, depois de uma idade aí avançada, aí ele começa a pintar e bordar, fazer tudo o que o mundão oferece, né? Ou seja, ele se transformou numa pessoa considerado aí uma pessoa má, só para vocês terem uma ideia. Ou uma pessoa que ela foi a vida inteira, essa é o contrário, ela foi a vida inteira má, né? Uma pessoa que só pintou e bordou aí no mundão. Aí depois de uma certa idade avançada, ele resolve ser crente. Ele começa a frequentar uma igreja e pintou e bordou aí. Depois começa a frequentar a igreja e fica aqueles crentes bem fervoroso, né? Como a gente costuma falar esse fraseado. E aí, são duas situações completamente diferentes. Como que você encara essa situação? Poxa vida, a pessoa foi crente a vida toda, aí do nada foi pro mundão, fez bastante coisa que o mundo oferece aí, que para a igreja não é bem visto. Não vou citar todos os exemplos, que algumas pessoas que me seguem têm algumas práticas dessas que eu citaria para vocês, né? Mas enfim, uma pessoa que se aprofunda na bebida, né? Em vícios, até drogas, assim por diante. Daí depois do nada a pessoa vira crente. Aí uma pessoa que é crente um bom tempo, do nada a pessoa passa a ter esse costume, esses vícios. Bom, vocês entenderam a situação. Como que você analisaria isso aí? Qual seria a sua conclusão? Né? Bom, a primeira coisa que eu falei foi o seguinte: quem julga é Deus. Não quer dizer que uma pessoa que frequentou a vida inteira uma igreja, ela vai para o céu, né? E também não quer dizer que uma pessoa a vida inteira foi do mundão aí, que ela vá pro inferno, né? Então quem faz essa, digamos assim, esse julgamento aí é somente Deus, né? Até porque o homem não conhece isso aqui da misericórdia de Deus, né? Mas visto aos olhos da igreja, uma pessoa que serviu a Deus por um bom tempo, longos anos aí, e ela se desvia, né? Ela pode ter perdido a sua fé, né? Às vezes se iludiu por algumas promessas que alguém fez, e teve alguma decepção. Aí a pessoa se desviou: não vou mais ser crente não, porque às vezes a pessoa considera que depois que ela começou a ser crente, ou por ela ser crente é muita regra, ela acaba ficando enjoada daquilo e ela tem vontade de fazer outras coisas, né? Então é mais fácil a pessoa ter tido uma decepção com alguém, ou então porque a doutrina é bem rígida, né? Aí a pessoa faz o quê? Ela comete ali um erro, um pecado, ela mesma se considera como ela vai pro inferno. Tem muita gente que é assim, comete um erro aí,
Aí ela, ixi, já errei, agora já era, e eu vou para o inferno. A pessoa faz esse próprio auto-julgamento. E nesse auto-julgamento ela já se considera condenada. Já que aí depois entra a questão, né? Aí é o lado que o adversário trabalha nas mentes. Já que você não vai para o céu mesmo, porque você cometeu isso, então faz isso, aquele outro. Aí a pessoa começa a se embebedar, começa a entrar nas drogas, né? Faz marcas no corpo, né? E a pessoa, ela se estraga, porque ela se considera uma pessoa condenada por algum erro ou algum mal entendido. Aí ela pega e se estraga. Aí começa a fazer tudo que não pode, ela vai direto ao que não pode fazer. Aí ela começa pecado em cima de pecado. Aí ela entra no caminho que ela mesma está se condenando, né? Começa a fazer coisas que desagradam a Deus. Aí começa com bebida, alcoolismo, depois entra na prostituição e assim vai, se afundando mais. E é isso que o diabo quer fazer com as pessoas. É que ela se sinta acusada de alguma coisa que cometeu, para ele pegar e lançar depois no rosto, né? Toda a acusação, fazendo com que a pessoa se estrague, saia da igreja e se contamine cada vez mais com o mundo, para depois ele chutar o traseiro. Não é verdade? Então ele faz isso aí, a gente faz isso. Então, resumindo essa parte, é alguém que teve decepção com alguma coisa na igreja, alguém que cometeu alguma coisa que se sente já condenado. Aí a pessoa abandona tudo e se aprofunda no pecado, né? Ou alguém que acreditava em alguma coisa, não aconteceu, teve uma decepção aí, né? Isso é um quadro. Agora já o outro, que é o contrário, uma pessoa que ficou a vida inteira se prostituindo, se alcoolizando, se drogando, a vida inteira, uma pessoa má, a pessoa que não tem papas na língua, a pessoa fala só coisa ruim, né? A pessoa é um perseguidor, né, de quem é crente. Aí depois do nada a pessoa pega e se converte e começa a ir para a igreja. A pessoa se transforma. Tem muitos que era uma pessoa má, depois ela se transforma, fica até mais crente do que muitos que estão há muito tempo na igreja. Já presenciei muitos quadros semelhantes a isso que eu estou falando. Aí quem faz esse auto-julgamento aí, nossa, pintou e bordou, agora é crente, é o próprio povo. O próprio povo faz. Aí não adianta, a pessoa louco, vou dar um exemplo pesado, matou, roubou, agora vai na igreja, quer ser santo depois disso. Isso é um mistério de Deus, né? Que Deus, ele transforma quem ele quer. Um exemplo é Paulo, que era perseguidor da igreja, depois se converteu, né? Então, quem somos nós para julgar uma pessoa que se arrependeu? Uma pessoa que se arrependeu e se converteu, né? Não tem aquele trabalhador da última hora, né? Ou então aquele ladrão que foi salvo na cruz, né? Então, irmãos, nós não somos dono da obra para julgar quem a gente acha que tem que ir para o céu, quem a gente acha que não. Não cabe a nós julgar, né? Então, eu sinto pena de quem ficou um bom tempo servindo a Deus, depois se desviou para o pecado. Foi, poxa vida, a pessoa não aprendeu nada, a pessoa não conseguiu guardar nada, né? A fé não foi suficiente para se manter na graça, né? Que pena. A gente tem que orar para essas pessoas que se desviam, né, do caminho da salvação, né? Entra aí para um caminho que ela pode ter muito prejuízo para a sua alma, né? E coloca em risco a sua salvação.
A gente tem que orar para essas pessoas, não julgar. Você viu fulano de tal? Você viu aquela pessoa? Nossa, e é filho do ministério, hein? E assim por diante. Irmãos, tem que tomar cuidado com a nossa língua. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre língua. Pessoa que fala demais, tem que tomar cuidado com isso. Julgar as pessoas por causa de algo que a gente vê e julga como, vixe, aquilo ali, fazendo aquilo ali, não tem perdão, não vai para o céu. Ou então, depende do que a pessoa faz e como ela se veste, você classifica a pessoa como uma das piores pessoas aí. Então não cabe a nós fazer julgamento. E quem Deus chamar, vamos supor, pode ser às vezes numa cama, a pessoa tá acamada, né? Tá nas últimas lá, e nos últimos momentos ela se arrepende, quer ser salvo e é batizado. Mesmo assim não permanece vivo, né? Perde a sua vida por causa da enfermidade ou acidente, enfim. Mas deu tempo de se arrepender e se batizar. A pessoa é salva ali na última hora. A gente fala, puxa vida, como que pode? Acha até que Deus é injusto. Aí que as coisas de Deus é mistério. Deus faz coisas impossíveis, coisa que o homem não entende. O agir de Deus é loucura para o homem. Se tem alguém na sua família que você julga como esse aí é um perdido, esse não tem jeito, esse aí nunca vai ser crente, nunca vai ter salvação, toma cuidado com o que você fala. Às vezes Deus traz para o caminho e se torna mais crente do que nós, né? Mesma coisa, a gente não pode pegar, bater no peito, ou melhor, se escorar em alguém, julgando que aquele alguém ali é uma pessoa santa. Nós não podemos, irmão. Temos que apenas seguir o modelo que é Jesus Cristo. Tem que amar a todos, independente da situação que a pessoa se encontra. Muito crente, pouco crente, não crente, enfim, tem que amar a todos, né? Cada um tem a sua hora, o seu chamado, né? Então quem você hoje julga, a hora dele vai chegar. É a mesma coisa se a pessoa errou muito, se aprofundou no pecado, né? Mais cedo ou mais tarde ela vai ter que acertar as contas com Deus. Mas isso é Deus, não é nós. Ninguém deve nada para nós. Nós não devemos nada para ninguém. Devemos dar satisfação para Deus. Todos os dias nós temos que lutar pela nossa salvação. Aí você fala assim, não, lutar, como assim lutar para a nossa salvação? Lutar para que a gente não caia em laços e ciladas do adversário. Às vezes uma falta de atenção nossa compromete a nossa salvação. Irmão, vocês entenderam o que eu quis dizer nesse assunto? Esse é o meu ponto de vista. Pode ser que em alguma coisa eu falhei no meu dizer, mas é o meu ponto de vista. Se você tem um ponto de vista diferente, conta pra mim nos comentários, que eu estou curioso para saber. Resumindo, uma pessoa muito crente, depois ela pega e se desvia, perde a sua fé e começa a ser uma pessoa má, uma pessoa que se corrompe com o pecado. Ou uma pessoa que sempre foi uma pessoa má, aí depois de uma certa idade avançada aí ela se converte, se arrepende da pessoa que ela foi e ela começa a servir a Deus. Aí muitos olham como falam, agora é mais crente do que os outros. E aí, como que você julga essas duas situações? Escreva aí nos comentários aí. Gente, um forte abraço, já cheguei no meu trabalho aqui. Foi muito bom ter vocês na carona de hoje. Eu achei que esse assunto foi muito bom para ser abordado aqui no canal. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. A paz de Deus. Amém.